De bola. Ô, Vagnão, outra coisa que eu acho que eu queria que você explicasse pro pessoal é com relação à curva de esquecimento. Como é que funciona? Eu queria que você explicasse para eles como é que funciona a questão da curva de esquecimento e é uma possibilidade de usar ela a favor dos estudos. Boa. Vamos partir da premissa. O que é a curva de esquecimento, né? No século XIX, por volta ali de 1870, a gente tem um período na Alemanha chamado de Segundo Reich. Então a gente tinha ali o Kaiser, né, que seria como fosse ali o presidente da época, né, que era o Otto von Bismarck. E a gente vai ter um psicólogo que se destacou muito lá, chamado Hermann, né, Rebensgau, né. O segundo nome dele já não sei muito, que eu não falo alemão, né, galera? Mas o nome do cara era Hermann. Lembra lá da maionese, Hermanns, né? Então era o Hermann Ebbinghaus. Esse cara, ele se testou, ou seja, ele fez de forma empírica esse experimento, né? Falando sobre a curva de esquecimento. O que é a curva de esquecimento? A gente aprendeu sobre um assunto agora. 100% está retido no nosso cérebro. Vai passando um período de forma exponencial, ou seja, vai crescendo, a gente vai esquecer. E aí ele fez esse experimento que 24 horas depois, você já tem uma perda de 30% do que você aprendeu. 7 dias depois, você vai ter uma média de 60%. E 30 dias depois, 90%. Ou seja, de forma exponencial e ao longo do tempo, você vai esquecendo, ou seja, curva de esquecimento do que você aprendeu. Então o Hermann, né, Ebbinghaus, ele foi o cara que teorizou essa teoria da curva de esquecimento. E hoje a neurociência acabou ratificando baseado em evidências, né? E aí, como a gente pode usar essa curva de esquecimento? Com uma outra técnica também que foi teorizada, chamada técnica da revisão espaçada, que é uma técnica antagônica à curva de esquecimento, ou seja, serve para a gente inibir e melhorar. Pensa que um conhecimento que você aprendeu, se você não estudar ao longo do período, você esquece. Por exemplo, lá na faculdade, primeiro período a gente estava aprendendo sobre embriologia. Então, lá no início você aprendeu o que é embriologia. Vai passando um período, você vai esquecer. 24 horas depois você já não lembra muita coisa. 7 dias depois, também mais nada. 30 dias depois, fala assim, me fala pra mim qual é o anexo embrionário. Você, cara, nem sei o que é embriologia, você já esquece. A técnica da revisão espaçada, ela serve para você puxar aquele conhecimento prévio que você já tinha, certo? E você cada vez mais ir solidificando ele no seu cérebro. Ou seja, pensa que você vai construindo blocos. Então, vamos lá. Eu aprendi lá sobre o que é embriologia, tá? Então, a parte da embriologia vai estudar o desenvolvimento embrionário. Então, a gente vai ter as fases da embriologia. Então, você aprendeu com o conteúdo. Se você não revisar, vai ter nessa curva de esquecimento, que ela é exponencial lá do Hermann Ebbinghaus, que ele estudou lá no século XIX. A técnica da revisão espaçada serve assim, ó. Amanhã eu vou pegar e vou fazer um mapa mental. Ou escreva. Ó, o que eu aprendi na aula ontem? Aprendi que embriologia é a parte da ciência que estuda o desenvolvimento embrionário e tal. A gente tem as fases da embriologia e tal, né? Como é que funciona. A gente vai ter ali, né, a troca de gametas entre o masculino e o feminino, né? A gente vai ter ali a partir da fecundação, a gente tem o desenvolvimento embrionário, tem a questão das clivagens, e aí vai formando ali a questão do zigoto, enfim, vai fazendo o desenvolvimento. Ou seja, você faz um brainstorm, um mapa mental do que você aprendeu. Então você já consegue, do que você perderia na curva de esquecimento, você ganha. Depois de 7 dias, deixa eu revisar um pouquinho de novo. E aí você volta também lá no conteúdo. Ou seja, você vai solidificando. E aí depois de 30 dias, você volta de novo. O que vai acontecer no longo prazo? Aquele conhecimento que você aprendeu não é perdido. Então muita gente pergunta assim, Vagnão, como você faz para poder lembrar todas as coisas, nomes, etc? Justamente por causa dessa revisão. E aí existem várias formas. Você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um caderno de resumo. E aí ao longo do tempo, o que eu pensei? Eu tinha que ficar correndo para maratona. 4 horas que eu tinha que fazer uma prova. Eu pensava assim, cara, eu vou ficar 4 horas pensando na vida? Não, deixa eu fazer revisão. Então é lá, vou pegar para estudar citologia. Citologia é a área da biologia que a gente estuda as células. Eu vou ter 2 tipos de células, célula eucarionte e procarionte. A célula eucarionte tem núcleo, procarionte não. Quais são as organelas que a gente tem? Mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, né? Eu vou ter ali a parte do lisossomo, né? Eu vou ter o complexo de Golgi, ribossomo. Então ia pegando durante a corrida e fazendo esse mapa mental, ou seja, eu estou diminuindo a minha curva de esquecimento e fazendo uma técnica da revisão espaçada. Então, basicamente seria isso daí. Legal. Foi bom, você até falou do professor Pierre Pierucci, tem uma passagem bem legal no livro dele, que eu acho que Ensinando Inteligência, onde ele fala do fato das crianças. Que a criança vai para a escola, normalmente ela assiste a aula. E aí,
O ideal é quando ela chegar em casa, ela fixar, tipo, trabalhar alguma coisa, ou alguma questão sobre o que ela viu na aula. Porque se ela não faz essa revisão, no dia seguinte é outro assunto, e aí tem aquela questão que a gente sempre fala, né? Ah, você tem que estudar antes da... Amanhã tem prova, você tem que estudar. Sim. Aí você, a criança estuda e sabe tudo, vai lá, faz a prova, no dia seguinte não lembra de mais nada, não faz a mínima ideia. É tudo errado isso, né? Então, a curva de esquecimento, ela é muito importante que a gente entenda enquanto candidato para concurso público ou vestibulando e até durante também o período acadêmico, porque se você não fizer a revisão, você acaba esquecendo. E aí muita gente pensa assim, mas antigamente as pessoas aí tinham conhecimento, né? Porque falava assim, pega o hino do Brasil, né? No quartel fazia isso, você vai ter que fazer 20 cópias. Não é a cópia em si, é que de tanto você ver aquilo, né? O pessoal fala muito de osmose, né? Então, tanto você vê, você acaba ratificando aquilo. E aí lembra de uma coisa também que vem lá de 1500, que é a questão do processo jesuítico, que ele fala repetição, com correção, até exaustão leva à perfeição. Que é a técnica da revisão espaçada de forma brasileira, né? Que é revisar, revisar e revisar, e uma hora o conteúdo fica fixo ali, né? Por exemplo, bicicleta, você precisa pensar... Nossa, como é que eu faço para andar de bicicleta? Não, como o pessoal brinca, né? Tá na massa do sangue, né? Você já sabe como é que tem que fazer. Porque de tanto você fez, de tanto você errar, aquilo ficou fixo na sua cabeça. E a gente fala dos neurônios, né? Os encontros dos neurônios, as sinapses. No início, tudo é difícil porque você tem que criar caminho. E o cérebro, ele não entende. Aquilo é novo para ele. É igual criança. Criança, ela já sai correndo. Eu faço essa metáfora, galera, seja como os bebês. Primeiro você tá ali, começa a engatinhar, depois começa a ficar em pé, começa a andar e depois corre. O problema é que a galera já quer sair correndo, e aí não dá. É interessante isso daí, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente está assistindo aqui a um podcast com um futuro médico, com o Vagnão. Ele está cursando medicina, é servidor público, ele dá dicas para você passar no concurso público e aqui ele está usando a ciência para te ajudar. Aqui não tem nada de achismos, não. É a ciência aqui de estudo para que você consiga ir melhor no seu concurso público. E isso é interessante, né, cara? Que, por exemplo, não estou puxando sardinha para o podcast, mas se não tem um podcast dando informações valiosas como essa, o cara que começa a estudar para concurso público, ele vai na banca, compra a apostila Solução e acha que vai tá arrasando. Vou ficar lendo essa apostila aqui. Não passa e fala, concurso não é para mim, né? E olha que eu já fiz muito isso, viu? Comprar a apostila, li a apostila 3 vezes, ia lá fazer a prova e não acertava metade das Porque questões. o cara não sabe como é que faz, não tem noção, né, das coisas.